Olá, já estamos aqui ao vivo para mais uma live. Hoje vamos falar sobre leis civis, né? As leis cívicas do Velho Testamento, a lei de Moisés. Já está entrando uma turma aqui, sejam bem-vindos. O pessoal que está entrando, eu vou só digitar aqui. Marquinhos, seja bem-vindo. Pessoal, eu vou pedir para vocês ajudar a gente a compartilhar a live nesse início para a turma chegar junto. A concorrência está grande. Olá, o pessoal que está entrando. Estou só digitando aqui já. Princípios sociais. Olá, pastor Manuel Filho, o pastor Cláudio já está aqui com a gente. Obrigado, pessoal que chegou. A Bíblia estava ouvindo a live do Dr. Marlon Reis, eu também estava vendo, viu, Rabib? Pessoal, bem-vindo a todos, Deus abençoe. Pastor Cláudio, já vou chamá-lo aqui já. Vamos aí apertando no coração, gente. Coração, aperta com força no coração aí. E compartilha essa live aí com a turma. Já estou aqui compartilhando com algumas pessoas também. Vamos lá. Compartilhar aqui com a turma, ver se alguém entra daqui. A aula vai ser uma bênção hoje aqui. Vamos. Eu sei que a concorrência não está fácil para ninguém, viu? Muita gente fazendo live hoje aí. A esposa já entrou. Vamos aqui já chamar nosso pastor, já, pastor Clauber. Aqui. Bem-vindo a todos. Fernanda. Pode ser o pastor Clauber? Pai, Senhor. Quanto tempo, né? É verdade. Tem uma semana. Você está na maratona maior que a minha, viu? Todos os dias. É verdade. Todos os dias o pastor Clauber está fazendo uma live às 16 horas, não é isso? Isso. Já tive uma hoje com o pastor Jamiel. Hoje foi o aniversário de Suziana, a gente deu uma saída e hoje eu não peguei. Mas o pessoal siga lá o pastor Clauber. Tá? O pastor Clauber está trabalhando essa temática educação cristã. Eu vi que entrou aqui também meu amigo Pedro. Pedro está querendo ser youtuber também, está introduzindo a alimentação do filhão. Gente, vamos compartilhar essa live. Hoje nós vamos falar sobre os princípios sociais na lei de Moisés. É uma aula riquíssima, tem muita coisa para a gente usar na nossa vida. Tá? Então vamos compartilhar para a turma nos acompanhar aí. Só para a gente fazer aqui uma retrospectiva, essa é a terceira live que nós fazemos? Isso, essa é a Terceira terceira. live. Nós fizemos a primeira, a gente deu um panorama geral, Isso. né, na lei de Moisés. Foi Lembrando, Freire, exatamente Sim. que assim, nós percebemos na primeira live que a lei de Moisés, né, a Torá, basicamente é dividida em 3 blocos, né? Os mandamentos que dizem respeito ao aspecto moral, os estatutos que dizem respeito ao aspecto social e os rituais que dizem respeito ao aspecto cerimonial. Então nós já falamos disso na primeira live. Na live da semana passada nós abordamos os mandamentos, o aspecto moral, e hoje vamos falar dos estatutos, né, que tratam do aspecto social da lei de Moisés. Quem perdeu as duas primeiras, não adianta estar fazendo pergunta hoje não, é assistir de novo as que estão gravadas lá atrás. Está no canal. Para poder. Pastor Clauber, se procurar lá no YouTube, Clauber Maia. Clauber Maia, você encontra. Maravilha, estão todas lá. Eu estava buscando um pedaço hoje para mim publicar no meu IGTV, aí eu fui ouvir novamente a live. Interessante que
é tanto conteúdo que a gente está aqui, bate-bola, vou fazer uma pesquisa e acaba você não pegando tudo, né? Aí eu tava ouvindo a live, você fala um negócio lá e você repete aquele negócio, a questão da família, dos problemas sociais que a gente vive hoje, são frutos dos problemas familiares, né? Da famílias desestruturadas. E eu falei, poxa, olha que negócio tão poderoso aqui, tão forte. Então deixa eu publicar isso, eu cortei um pedaço, 1 minuto e pouco, dentro de 50 minutos de conteúdo aí. Eu vi lá, muito interessante. Bacana, eu coloquei uma foto bonita da família de capa lá, muita gente pensa que é alguma coisa. Mas foi benção. Foi benção, já estamos aqui alguns minutos, já tem 5 minutos que nós iniciamos. O pessoal já deu a paz do Senhor, Estela Mares, a paz do Senhor, boa noite. O pessoal que entrou depois aqui. Deus abençoe a todos. Nós já vamos iniciar dentro dessas questões sociais. Primeira pergunta que eu tenho para fazer, pastor Cláudio, é o seguinte: o que levaria Deus a implementar leis sociais no deserto? O que motivou Deus? Porque, assim, primeiro são os mandamentos, que é uma relação direta ali de temor a Deus, né? Que tem o decálogo, que é o resumo de todos os mandamentos, como 618, mas 613, 218 eu confundi aqui, 613. Mas o que levaria Deus a... 248 obrigações e 365 proibições. Eu vou ter que assistir de novo essa aula. Tá, tranquilo. Eu sou muito bom de lembrar esses números. Mas o que levaria Deus a instituir leis sociais para um povo que tinha acabado de sair de uma ditadura, de uma escravidão? Bom, Freire, excelente pergunta. Primeiro que nós estamos vendo aí a construção de um povo, né? Porque, na verdade, a construção de uma nação, né? Porque quando se fala de nação, se fala de um povo que está associado a um território. Então existia um povo, tanto que até aí se chama de a pré-história de Israel, porque você tem Abraão, de Abraão 70 almas, mas você não dá para chamar 70 pessoas de um povo, né? Agora, a multidão que saiu do Egito é um povo, que uma vez ocupando a terra vão formar uma nação. Agora, esse povo e essa nação precisam de uma constituição, precisam de leis que digam como eles vão viver. Os mandamentos dizem respeito aos aspectos morais, nós já vimos sobre isso. Agora, nem tudo na vida era algo regido apenas pelo relacionamento com Deus, necessariamente. Precisava ter uma série de leis que dissesse como é que esse povo ia viver, e os estatutos são leis como se fossem a Constituição e o Código Civil e Penal de Israel. É tanto que está bem claro que Deus disse que os estatutos ele estabelecia com Israel, e até uma pergunta diz assim: que nação há que tenha leis como as que Deus deu a vocês? Então, é para o povo de Israel. Basicamente, eles iam reger os relacionamentos, né, entre todos eles. Deveria ser a base para que os juízes tivessem com que julgar, porque se não havia uma lei, como é que... Se o legislativo não faz leis que sejam boas e justas, como que o judiciário vai conseguir aplicar o direito se não há leis para isso? Então, havia os juízes, né, que iam governar a terra e decidir o certo e o errado, mas para isso eles precisavam de leis. E aí, basicamente, esses estatutos são leis que vão trabalhar a proteção da vida e dos direitos individuais, são coisas novas na lei, porque as leis daquela época dificilmente tratavam a questão do indivíduo, trabalhavam a questão mais do clã, da nação, da família, e enquanto que a lei de Moisés vai dizer: o pai não assumirá a culpa pelo filho, nem o filho pelo pai, a alma que pecar essa morrerá. Então vai haver uma distinção aí de uma lei que trata da proteção da vida e dos direitos do indivíduo, da família e da propriedade. Basicamente é o que os estatutos da lei vão trabalhar para dar ao povo essa organização.
Maravilha. A gente está vivendo um momento hoje de muita instabilidade, muita polarização política. Mas o senhor acabou de dizer que a lei de Moisés era a constituição de um povo. Na verdade, ele estava Isso. nascendo um país, nascendo uma nação e precisava ter uma constituição. Isso não é um ato político? Sim, isso é um ato político, porque todas as vezes que nós pensarmos no povo de Israel, nós temos que pensar que de início isso era uma teocracia, né? Havia Deus, que era o regente da nação, e havia os seus representantes, sacerdotes e juízes que iam reger essa nação em nome de Deus, mas baseado nas leis e estatutos que Deus havia determinado. Então, claro que isso são coisas políticas, né? Porque era uma teocracia. E mais na frente, porque na teocracia Deus já previu a monarquia, mas já deixou prontos os estatutos para que a monarquia soubesse como reger a nação quando ela deixasse de ser uma teocracia. Inclusive, o detalhe da monarquia é até uma decepção, né? Samuel, né? Eu, numa palestra que eu ministrei, alguém está falando que está com problema no vídeo aqui, só fala para mim qual é o problema, parar aqui para ter um feedback, gente. Eu estou ouvindo o pastor Cláudio super bem. Eu também estou lhe vendo bem. Só dá só um feedback para a gente. Aproveita, clica no coração, clica no aviãozinho, manda essa live aí para pelo menos 5 pessoas cada um, para a gente multiplicar. Mas vamos tocar o barco aqui. Tá, tive um feedback aqui, tá tudo bem. Bom, maravilha. Maravilha. Por que nós, principalmente no meio pentecostal, não olhamos para essa lei com esse olhar social? Freire, nós temos uma tendência negativa, né, de olhar para as coisas de Deus pensando só no céu, né? E eu até tenho dito, já disse em mais de uma live que participei, que tem algumas pessoas que estão prontas para ir morar no céu. Só não sabem ainda viver na terra, porque eles só pensam que tudo que Deus deixou foi com respeito à morada celestial. E não percebem que, na verdade, nós aqui precisamos viver conforme o que Deus orientou. Que, aliás, os estatutos de Israel, eles tinham essa função. Porque quando Deus diz, por exemplo, que os juízes devem julgar de forma correta, que devem ser justos, que não devem aceitar suborno, eles dizem porque Deus é assim. Deuteronômio 10,17 diz: o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. E aí Deus vai dizer: então vocês, juízes, não aceitem suborno, porque o suborno vai perverter o juízo. Então, na hora de julgar, tratem o pobre e o rico do mesmo jeito e não façam acepção de pessoas. Por quê? Porque vocês precisam imitar o caráter de Deus, que Deus é assim, e essas leis que vocês têm, elas são para refletir o caráter de Deus. Então, cidadãos cristãos deveriam ser bons cidadãos a despeito da corrupção ao seu redor, para que o caráter de Deus fosse observado no modo de viver dos seus filhos diante da sociedade. Inclusive tem a questão da corrupção até no sacerdócio de Eli lá na frente, né? Mas antes de entrar em outros assuntos, o senhor tocou agora na questão de justiça, que Deus fala para o juiz julgar com justiça. E uma das minhas perguntas é: por que Deus insiste tanto na aplicação da justiça? Porque você começa em Gênesis, vai até Apocalipse, tem essa palavra, e ele cobra, e Israel é punido por não cumprir algumas regras dessas. E aí você vai observar exatamente que tudo isso reflete no caráter de Deus, né? A Bíblia diz que as bases do trono de Deus são justiça e juízo. Ou seja, o trono de Deus está firmado sobre esses dois pilares. Então, Deus é justo e todos os que querem andar com Deus e imitá-lo precisam ter essa característica. E todas as leis que Deus deu, elas refletiam esse aspecto do seu caráter. Um Deus justo que quer que o mundo seja regido com justiça. Maravilha. Essa
essa aplicação que você fez agora do trono de Deus, eu não tinha me apegado para isso ainda. Isso é muito profundo, né? O trono dele é justiça e juízo. As bases do trono. As bases do trono, quer dizer, o Ele alicerce. está sobre duas colunas, né? Justiça e juízo. Então não pode ser injusto um Deus que se assenta sobre essas bases. No quartel a gente diz que os militares eles têm dois valores básicos, hierarquia e disciplina. Aí tem o pessoal que coloca aqui o embuste, né? Porque o militar gosta de se apresentar, tá? Mas desde a questão dos dois valores fortes, eu não tinha me atentado para isso. Isso aqui é muito profundo, talvez tema de uma outra live. Eu realmente tenho muito interesse de estudar isso aqui. Vai fazer uma conexão muito grande. Ainda dentro dessa perspectiva... Oi, você ia falar alguma coisa? Não, pode continuar. Dentro dessa perspectiva, Deus instituiu aí o sábado, o ano sabático e o ano de jubileu. Tem alguma coisa a ver com justiça? Tem tudo a ver, Freire. Deixa eu só dar uma panorâmica rápida para a gente pensar nessas questões que eu falei no início, quer dizer, os direitos individuais do indivíduo e da vida, proteção da vida, o direito da família, o direito da propriedade eram a base desses estatutos. No direito patrimonial, no direito das posses, né, Deus vai dizer coisas como não tirar a marca das propriedades, não remover os marcos antigos para garantir o direito de propriedade. Vai dizer que quando alguém causar um prejuízo ao outro, ele precisa ser reparado, seja o boi que entrou e comeu a plantação do outro, seja o boi que chifrou e matou o servo do outro, ou qualquer coisa desse tipo, o dano à propriedade alheia precisa ser reparado, né? E o ano do jubileu, ele surge exatamente dentro dessa perspectiva do direito patrimonial. Por quê? Aí começa a questão. Deus diz assim, pastor Donifan pôs o texto aí, que é o Salmo 89:14, justiça Obrigado, e juízo são a base do seu trono. E aí o que acontece? É que exatamente, um abraço, pastor Donifan, que bom tê-lo aqui conosco. E aí o que acontece? Deus, ele vai dizer assim, a terra é minha. Agora, eu estou compartilhando com vocês, eu estou deixando vocês morarem na terra que é minha, que eu estou doando como uma herança aos filhos de Israel. Só que essa herança precisa ter uma ordem nisso. E aí, para que se evitasse a exploração latifundiária, a posse excessiva por parte de uns e não posse por parte de outros, então Deus estabeleceu o ano do jubileu. Se alguém era dono, na verdade, ele só podia, entre aspas, arrendar a terra. O vender seria, na verdade, arrendar a terra por um período de tempo até o ano do jubileu. É tanto que o valor da terra era calculado assim. Se o ano do jubileu é o ano que vem, eu só vou ter uma safra nessa terra que eu estou comprando. Então, o valor dela é baixíssimo, porque eu só vou ter como tirar uma safra, porque o ano que vem eu já devolvo essa terra. Se o ano do jubileu foi o ano passado, maravilha, eu tenho 49 safras, então o valor dessa terra cresce muito. Mas exatamente porque Deus é o dono da terra e as pessoas não têm o direito de ficar com elas para sempre. Agora, como isso era uma coisa apenas do campo, na cidade não tinha isso, né? Quem comprasse uma casa na cidade ficava dono da casa o resto da vida. Aí lá na frente nós vamos ver Amós usando a palavra profética para dizer que os ricos estão comprando muitas casas e ficando com elas e tem gente sem casa para morar. Porque aí há sempre o corrupto que haja um jeito de burlar a lei, né? Não podia ser dono da propriedade no campo, mas ele comprava casas na cidade e acumulava propriedades aí. E Deus vai protestar por intermédio do profeta Amós lá na frente, dizendo exatamente que tem gente comprando casa demais e ficando rico com muitas casas. Já tinha imobiliária sendo formada nessa época. Já tinha gente acumulando, né? Aí você falou basicamente do ano de jubileu, que era a cada 50 anos. Né? Que foi um dos também das leis mais descumpridas pelo povo. Né? O povo não levou isso muito ao pé da letra
né? Aí tem a Lá questão na do ano frente a gente vai ter o sabático. cativeiro. É, E um dos direitos aí estabelecidos também no direito do indivíduo são direitos trabalhistas. Né? A lei de Moisés vai dizer, por exemplo, não retenha, pague com justiça o salário do diarista e não retenha à noite o salário dele. Ou seja, se a pessoa lhe prestou o serviço hoje, anoiteceu, pague logo a ele, porque ele prestou o serviço porque ele precisava do dinheiro. E se você contratou ele, é porque você tinha dinheiro para pagar. Então, você só pode, assim que você contratar e ele terminar o serviço, pague logo o direito do diarista, direito do trabalho que já estava aí na lei de Moisés. E o sábado, da mesma forma, porque ele vai dizer que, como Deus descansou, então deve descansar também o teu criado e o teu boi, a tua maçadeira. Ou seja, o sábado não era pensando só no dono da terra, era também e principalmente naqueles que trabalhavam para o dono da terra, que precisavam de um descanso. Que se não houvesse as leis do mundo todo, inclusive hoje, elas têm uma base nessa lei de Moisés. Se isso não houvesse, haveria gente que queria que a gente trabalhasse 365 dias, sem sábado, sem domingo, sem dia santo, sem feriado, sem férias. Se dependesse de alguns patrões, eles gostariam que os seus funcionários trabalhassem ininterruptamente. Mas Deus, sabendo da necessidade do descanso para repor as energias e para dar atenção também à família, porque o sábado, por exemplo, Freire, quem mora em Israel, quem mora em Jerusalém, por exemplo, e outras cidades que são predominantemente judaicas, eu conheço brasileiros que foram morar em Israel e que saíram de Jerusalém e foram morar em Nazaré, que é uma cidade da Palestina, porque não gostava do sábado. Porque no sábado fecha tudo. Para o trem, para o ônibus, fecha o shopping, fecha o teatro, fecha o cinema. E por quê? Porque o sábado não é para você ir curtir com os amigos, tomar cerveja na esquina, claro, quem não é crente, ou ir para o cinema ou o teatro. Não, o sábado é para você descansar, ficar em casa com a sua família e adorar a Deus. Então, por isso que não é para funcionar nem shopping, nem ônibus, nem trem, nem cinema no dia do sábado. Porque não é para você ir curtir com os amigos. É para ficar com a família e descansar. E adorar a Deus nesse dia também. Então, o sábado era para o indivíduo e os seus empregados poderem ter essa questão. Logo, há aí a questão de como Deus estava vendo já nesse momento o direito do trabalho e o direito das pessoas. maravilha. Pedro fez um comentário aqui, eu acho que está dentro dessa perspectiva, como a lei, essas leis sociais, como elas influenciam na família. Né? O senhor falou que, por exemplo, uma das culturas muito fortes, isso para os dias de hoje é muito chocante, como é que se um dia que você está de folga, você não vai fazer nada a não ser ficar em família e adorar a Deus, fazer nada que ir para o shopping, ir para um jogo de futebol para quem gosta, ir para um cinema, teatro, etc. Mas quais são as outras regras para a questão familiar? Bom, muitas coisas foram estabelecidas, né, para a questão familiar. A primeira delas, que é dos mandamentos do Decálogo, honra o teu pai e a tua mãe. Isso era tão forte porque lá na frente Deus vai dizer, e Moisés vai escrever, dizendo: quem amaldiçoar pai e mãe deve morrer. Quem matar pai e mãe também deve morrer. Então, era muito forte realmente a ideia de honrar os pais, como também Deus vai trabalhar a questão das relações incestuosas, né? E aí o pai não se deitar com a filha, o filho com a mãe ou com a esposa do pai. Isso, num primeiro momento, tem a ver também com as questões das doenças que Deus estava prevenindo, né? Num primeiro momento, quando Deus fez um casal, ele disse: crescei e multiplicai-vos. Então, estava claro que Adão com Eva teria filhos, não tinha outra, só tinha Eva mesmo. Adão com Eva teria filhos, e os filhos de Adão e Eva teriam filhos entre si. Porque senão Deus tinha feito Adão e Eva, Adoa e Ivo,
e aí dizia, filho de Adão e Eva só pode casar com filha de Adão e Ivo para poder dar certo. Mas não foi o caso. Como ele disse, o casal vai gerar filhos e vai crescer e multiplicar, é claro que os filhos teriam filhos entre si. Os filhos de Adão casariam com as filhas de Adão e Eva, claro, e teriam filhos. Naquele momento não havia nenhum problema. Por quê? Porque o modelo genético era perfeito. Nenhuma doença congênita seria gerada a partir daí, porque nós temos um modelo perfeito. Foi Deus que fez Adão e de Adão tirou Eva. Qual era o defeito que havia no genoma de Adão e de Eva na cadeia de 3 bilhões do DNA dele? Nenhum. Então, não havia como uma doença ser gerada a partir desse modelo. Agora, a partir do momento que a sociedade cresceu, aí na lei de Moisés isso já vai ser estabelecido. Primeiro para proteger dessas doenças congênitas e depois para organizar a coisa e ficar os princípios morais serem obedecidos, a fim de que não tivesse essa dificuldade de gente tendo relações sexuais com todo mundo e aí dentro da família isso é preservado, para que não houvesse esse tipo de situação. Há coisas até na lei de Moisés que às vezes a gente se choca, por exemplo, porque a lei de Moisés não condena a escravidão, coisa desse tipo, o pai vender uma filha como escrava. Claro que isso é chocante para nós, mas para a época isso era algo muito comum e, na verdade, a lei de Moisés vai até oferecer proteção, no sentido de que ela não proíbe que o pai venda a filha como escrava, mas vai dizer que quem comprou essa moça, se quiser que ela seja sua esposa ou que seja a esposa do seu filho, ela tem os mesmos direitos de esposa. E que se ela for rejeitada como esposa, ela tem que ser liberta como escrava e ela vai ganhar a sua alforria. Ou seja, na verdade há um cuidado também de Deus para que isso não virasse uma situação imoral, né? O pastor Donifan está lembrando que no Egito eles não tinham descanso e trabalhavam o tempo todo e exatamente Deus estabelece um dia de descanso, coisa que eles não tinham. Que é o que nós já conversamos desde a primeira live. Os princípios da lei de Moisés são muito superiores a todas as leis dos países da sua época, porque vão ter coisas como, por exemplo, aí voltando à questão de família, a lei do levirato. A pessoa morreu e não deixou filhos. Como não deixou filhos, não deixou perpetuidade ao seu nome. O nome daquela pessoa foi interrompido, porque ele não gerou filhos, não deixou um legado de filhos. Então a viúva deveria casar com um irmão, ou um parente, se não houvesse outro, a fim de dar continuidade à linhagem dessa pessoa. Veja que Deus, na verdade, está pensando nos dois. Deus está pensando no que morreu, para que a sua linhagem tenha perpetuidade, tenha legado, mas Deus está pensando também na viúva, porque a viúva já não fica desamparada. Meu Deus, e agora o que será de mim? Não, ela já sabe que se ela tivesse filhos, o filho seria o arrimo de família. Como ela não tem filhos, então ela tem direito a um casamento dentro da família. Vamos lembrar de Tamar com Judá, seu sogro, lá no capítulo 38 de Gênesis, que o primeiro morreu e aí ela casou com o segundo, Onã, que não quis gerar filhos ao seu irmão. Ele descumpre a lei do levirato, Deus o mata. Aí tem o terceiro filho, que é ainda um adolescente. E o pai diz, aguarda lá que o menino ainda vai crescer e você vai casar quando ele crescer. Ela percebe que o rapaz já é grande, mas não foi dado ainda como esposo para ela. Então ela vai e arranja um jeito de conseguir resolver essa situação, que é se oferecendo, enganando, na verdade, o sogro, e acaba gerando um filho dele. Mas por quê? Porque ela tem um direito que lhe foi negado. Judá, com medo do terceiro filho morrer, não dá a ela o direito que ela tem, porque era a lei do levirato. Havia até uma espécie de licença-casamento na lei de Moisés. Deuteronômio 24:5 diz, quando um homem for recém-casado, por um ano inteiro, não irá à guerra, não assumirá nenhum cargo público, nenhuma missão lhe será dada, e por esse um ano ele terá direito de ficar em casa para fazer feliz a mulher com quem se casou.
que E era ter espécie filhos. de licença casamento, né? Ó, o sujeito casou hoje, vai para a guerra amanhã, e aí morre na guerra, curtiu o que do casamento? Nada, nem teve como gerar filhos também. Então, ele tem um ano depois de casado para não ir à guerra, não assumir nenhum cargo público, nem ter nenhuma missão que ele de repente lhe levasse risco de vida, a fim de que ele pudesse curtir essa lua de mel, gerar filhos e etc. E tal. Então, isso é muito superior a qualquer outra lei que tivesse relacionamentos entre família com os mesmos princípios que os estatutos da lei de Moisés tinham. Muito detalhista, né? Muita coisa. Você citou a questão da viúva, né? Que teve até um filho aí com Judá. A Bíblia ela elegeu 4 categorias, 4 classes de pessoas que são justamente as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, que naquela época era muito comum, não tinha essas questões tão rígidas de fronteiras como tem hoje, e tinha muitos Tanto conflitos. haviam despatriados, né, como Isso. haviam inclusive escravos que eram espólio de guerra, coisa desse tipo, como haviam mesmo pessoas que, a exemplo do que nós temos hoje, tantas pessoas refugiadas no mundo, né, que por causa da guerra são impedidos de morar em algum lugar e precisam se refugiar em um outro. Naquela época havia também esse pessoal. E aí aí se adiciona isso os pobres, né? Lembrando que Isso. foi o pastor Doni, né? Dando Doni fã. Fan, que ele lembrou muito bem, pode ser o Léo do Amarante lá, lembrou muito bem a questão que Deus sempre lembrava o povo que no Egito eles tinham uma vida de escravo, não tinha folga, não tinha perspectiva de futuro, não tinha posse. Por mais que a terra, Deus falou, vocês só vão usar a terra, mas ele tinha o direito de utilizar e usufruir daquela riqueza. Mas aí tinha uma contrapartida, né? Tem um cuidado que a nação, que Deus institui a nação e cobra isso. A gente vê vários profetas cobrando o povo. Fala um pouquinho da importância dessa categoria e os cuidados de Israel para com eles. Bom, primeiro, Freire, que, como eu disse, tudo o que era feito na lei refletia o caráter de Deus. Quando Deus disse lá, não retenha o salário do trabalhador, porque se ele trabalhou o dia inteiro, não deixe ficar à noite sem pagar o salário dele, Deus diz assim, porque para que ele não clame a mim. Porque se o trabalhador trabalhar o dia inteiro, chegar de noite precisando levar alguma coisa para casa e você reteve o salário do trabalhador, se o trabalhador quando chega lá dobrar o joelho e disser Deus, eu trabalhei o dia inteiro e aquele rapaz não me pagou, aí a coisa vai ficar feia para você. Eu quero Porque só abrir um isso... parênteses, pastor. Esse versículo, a primeira vez que eu vi, falei, meu Deus, como um Deus tão grande, né, tão maravilhoso, se preocupa com um diarista. Perfeito. Mas porque juízo e justiça são as bases do seu trono, então tudo isso refletia o caráter de Deus. E aí uma outra coisa que vai acontecer é exatamente essa ideia de como Deus cuida daqueles que são necessitados, né? E aí vai haver, por exemplo, a lei da rebusca. A lei da rebusca é aquela ideia de que o que você não colheu, deixa lá. Não passe o pente fino, deixa alguma coisa para o pobre, para o necessitado. Até mesmo assim, você esqueceu um implemento agrícola no campo, não vá buscar. Deixa lá, porque o pobre que vier para catar alguma coisa, pode ser que ele precise emprestado daquele teu implemento agrícola. Então, que ele seja disponível para quem vai estar ali cuidando da terra. Porque aí, lembrando, Freire, antes de prosseguir nessa questão dos 4 grupos, é que Deus sabia das questões que eram bem complicadas e sabia da maldade do coração do homem. Então Deus estabeleceu limites, né, para tudo. Até mesmo assim, aquela pessoa que deveria ser castigado porque eles estavam fazendo alguma coisa errada. Alguém foi pego prejudicando outro alguém, fazendo qualquer outra coisa. Havia muitas questões, algumas eram condenadas à morte e outras eram
apenas castigadas. Mas nas que eram castigadas, Deus disse 40 chicotadas. E aí, ao longo do tempo, os judeus se acostumaram a dar só 39, porque é aquela coisa, o sujeito com raiva está batendo e quem está contando? Aí vai que erra a conta e ele deu 41, aí ele passou da conta que Deus disse, então por isso 39, porque se eu esqueci a conta, não passar disso. Mas por que 39? Por que 40 chicotadas? Porque é um castigo, mas ele tem um limite. E o limite é a bondade, é a misericórdia de Deus. Então não poderia haver, se deixasse o homem iracundo bater no outro, ele ia bater até matar. Como a lei faz a distinção entre a morte de alguém, né, se por um crime culposo ou doloso. Porque se a pessoa tinha a intenção de matar, aí ele morre porque matou. Mas se ele não tinha a intenção de matar e aconteceu um acidente e a pessoa morreu por causa disso, então não é um crime doloso, é culposo, né? Ele matou, mas ele não queria matar. Então haviam as cidades de refúgio para exatamente proteger da ira do vingador aquela pessoa, porque Deus estava atento a essas questões de justiça. E aí Deus vai dizer, por exemplo, o pobre, voltando aí nos desvalidos, né? As pessoas que não há ninguém que cuida deles, que vá valer por eles. Então, eles são desvalidos. O pobre, diz assim, por exemplo, se você tomar a capa de alguém como penhor, o sujeito não tem o gato para apanhar do pau. E aí ficou devendo ao outro por qualquer razão. E aí ele vai empenhar alguma coisa até que consiga pagar. Mas aí a lei vai dizer, se você empenhar a capa do pobre, você não pode dormir com ela à noite. Você não pode permanecer com ela à noite. Você tem que devolver a capa, porque a capa, para muitos, as pessoas não tinham essa coisa de chegar em casa, tomar um banho, vestir um pijama, deitar na sua caminha, e muito menos o pobre que muitas vezes estava na rua. Então, com o que ele ia passar o frio? Lembre que Jerusalém está a 1000 metros de altitude e sempre faz frio à noite, em qualquer época do ano, em Jerusalém. E com o que essa pessoa vai se aquentar? Ele vai se cobrir com o quê? A única coisa que ele tem é a capa. E a capa ele lhe deu como penhor de uma dívida que ele tinha. Então você faz o quê? Devolve a capa dele, no outro dia de manhã ele devolve para você. E você nem pode entrar na casa dele para tomar. Você chega do lado de fora, fala com ele, espera ele trazer a capa para que você não tenha que invadir a propriedade dele para tomar. As duas pedras da mó, né? Ele disse, você não pode tomar isso como penhor, porque isso é vida. A pessoa vai preparar a comida dela com o quê? Se você tirou o instrumento que preparava a comida. Porque os grãos eram colocados na pedra e quando ele movimentava uma pedra sobre a outra, então era o tipo mais rudimentar de moinho que já inventaram. Então ele disse, essa pedra você não pode levar, porque é a vida da pessoa, é a comida dela, é isso que você vai fazer. Aí é aquela questão do caráter, né? Deuteronômio 24, quando ele fala dessas coisas, por exemplo, de fazer com que ele ele cumpra essas coisas de acordo com a justiça de Deus, ele diz assim, porém se for homem pobre, não te deitarás com o seu penhor. Em se pondo o sol, sem falta lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa. E aí ele diz, e te abençoe, e isso te será justiça diante do Senhor teu Deus. Então, por que você devolve a capa do rapaz? Para ele ter como dormir com ela. E isso será justiça de Deus na sua vida. Você está cumprindo o caráter justo de Deus, fazendo dessa forma com o pobre, que você não tirou dele o mínimo que ele tinha, que era a capa, que era para se cobrir e dormir à noite. Então há esse cuidado, né, com a alimentação deles, a lei da rebusca, né, de não rebuscar tudo que tem na sua
na sua vinha, no seu trigo, mas deixar o que sobrou lá para os pobres. Já falamos disso na primeira live, citando o caso de Boaz, que E Ruth, né? a Moabita chega e vai colher na sua plantação, e ele diz inclusive para o pessoal derramar alguma coisa a mais para ela pegar no chão. É a lei da rebusca para cuidar dos pobres e dos necessitados. E os órfãos e as viúvas, que inclusive Deus disse que ninguém mexa com eles, porque ele disse: eu sou o pai do órfão e o juiz da viúva. E se eles clamarem a mim, eu ouvirei. Então, Deus se põe como guardador desses, e aí ele diz assim: cuide do estrangeiro que está na sua terra como se fosse um irmão seu. Dê a ele os mesmos direitos que tem o judeu. Por quê? Porque você já foi estrangeiro em outra terra e não trataram você assim lá. Semana passada eu fiz uma live com a Aline, uma guia lá de Israel, também está salvo lá no meu canal. E aí a gente comentava sobre como Israel trata, porque, por exemplo, Israel na Guerra dos 6 Dias, né, em 67, ele tomou Jerusalém. Poderia ter aproveitado para explodir todos os templos muçulmanos que tem lá, porque o Estado Islâmico está fazendo isso lá na Síria, né? Explodindo estátua de Buda, não respeita a religião nenhuma. Mas Israel o que é que fez? Não só preservou, como até reconstruiu e incentivou templos e outras coisas das outras religiões. Porque, para dizer assim, nós já fomos minoria um dia, e nós fomos maltratados e perseguidos nos países onde nós vivíamos. Hoje nós temos a nossa terra, e nós cuidamos das minorias com carinho, porque nós não tivemos isso quando nós fomos minoria nos países deles. É o mesmo caso, por isso Deus diz para cuidar do estrangeiro, porque ele diz: você já foi estrangeiro lá no em Egito, outra terra, né? e maltrataram você. Então não seja assim, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Aliás, Jesus Cristo disse isso, né? Que nós devemos fazer aos outros o que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Dessa forma, Deus disse: cuide do estrangeiro que está na sua terra. Maravilha, eu quero reforçar, você falou por alto já isso aqui, mas Êxodo 22 e 22 e 22, olha só, capítulo 22, versículo 22 diz assim: não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro, aquilo que você falou. E aí ele continua: eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. E aí a sua esposa vai se tornar viúva e os seus filhos órfãos. Quer dizer, olha só, ele traz para o contexto pessoal, né? Sinta-se como se fosse você. Você não quer passar a situação, então não os maltrate. Isso. Havia até outras questões, Frei, de outras minorias que a lei também cuidava. Por exemplo, a lei de Moisés vai dizer assim: não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço para o cego. Era a minha próxima pergunta. Os portadores de deficiências, né? Porque uma lei inclusiva. Uma lei inclusiva. Isso, lei de inclusão. O sujeito é surdo, então vamos aproveitar o quê? E vamos dizer tudo que a gente gostaria de dizer e ele não pode ouvir. Então vamos falar coisas absurdas com esse surdo. E aí Deus diz o quê? Não amaldiçoe o surdo. Ou seja, não diga coisas ruins para ele, porque ele é surdo. Mas Deus sabe o que você está dizendo. Deus sabe como você está tratando. Não ponha tropeço ao cego, porque ele é um deficiente. Ele precisa de ajuda, de alguém que o auxilie a viver numa sociedade que foi feita para os que veem, e não de pessoas que ponham tropeço para ele. E aí a lei de Moisés vai pensar nisso também. Qual lei daquela época pensava nos portadores de necessidades especiais como alguém que também deveria ser protegido pela lei, né, pelo Estado, aí nesse caso se é uma Constituição, e por aqueles que regem essa nação. Como até mesmo a lei pensava nos animais. Não só o sábado, que ele diz para que o teu boi descanse, mas ele vai dizer também: não atarás a boca ao boi que debulha. Ou seja, o animal que está trabalhando também tem direito de comer.
e você também deve cuidar dele. É tanto que Paulo, lá na frente, vai usar esse princípio da lei de Moisés para dizer: o trabalhador é digno do seu salário, o obreiro que vive do evangelho, que coma também do evangelho, porque está escrito na lei: não atarás a boca ao boi que debulha. Ou seja, Deus, Paulo vai usar um princípio de cuidado com os animais, que Deus tinha, para dizer: se até com os animais que trabalhavam para alguém, Deus estabeleceu leis para que eles tivessem direito, imagina aqueles que trabalham no Evangelho, como eles também devem ter direito de serem cuidados por Deus e por aqueles que contribuem, né? Então, novamente, todas essas leis refletiam o caráter de Deus e o cuidado dele para com todas essas minorias e necessitados. Nós falamos na última live, está lá no canal do pastor Clauber, justamente que essa lei também reflete o amor de Deus, o cuidado de Deus para com o povo, né? E nesse mesmo contexto, acho que é capítulo 19 de Levítico, que tem essa questão com os deficientes, tem também a questão com o idoso. Como é que essa lei trata a questão do idoso e como é que os idosos hoje são tratados no país de Israel hoje? Então, primeiro, havia realmente essa questão do idoso. Ele até fala de você ficar de pé diante da presença do idoso e de tratar com honra e com respeito. Porque os idosos são pessoas de vivência, né, de experiência e devem ser honrados por aqueles que estão ao seu redor. E Deus tinha cuidado com essa questão da terceira idade também. E o fato é que, uma vez que esses idosos eram bem cuidados, aí você tem que pensar, Frei, questões que são muito interessantes. Eu como pastor de igreja, eu sempre tinha um cuidado e quando converso com pastores, hoje eu digo a mesma coisa. Eu dizia para eles: olha, tem dois grupos de pessoas na igreja que você deve cuidar muito bem. Primeiro, cuide bem das crianças, porque elas são a igreja em desenvolvimento, elas estão crescendo e tem um ditado popular que diz: quem adoça a boca, quem beija os meus filhos, minha boca adoça, acho que é alguma coisa assim. Ele está dizendo que todo mundo gosta de quem trata bem dos seus filhos. Então, se você, como liderança, como governante, como líder, cuida bem das crianças, você terá a aprovação do grupo de maior poder econômico e maior poder de decisão, que são os adultos, os pais dessas crianças. E se você cuida também dos idosos, você está cuidando dos pais dessa mesma categoria. Então, quer dizer, eles também ficarão satisfeitos percebendo que os líderes estão tratando bem seus pais. Você trata bem os filhos e os pais da categoria que está ativamente econômica e tem poder de decisão. E você não só está cuidando do futuro e honrando o passado, como está também tendo a aprovação dessa categoria que são os pais e os filhos de quem você está cuidando. Então, ninguém na época pensava nessas coisas, mas Deus pensava. Interessante. E dá para fazer uma conexão também com honrar pai e mãe, né? Que os idosos são pessoas importantes, como você falou, tem uma experiência. Até o episódio do filho de Salomão, que ele deixa de ouvir os conselheiros anciões dele para ouvir os jovens, né? O Pedro fez uma pergunta aqui, dizendo o seguinte: no período dos juízes, pessoas passavam por diferentes ciclos de estabilidade política e econômica. Ora, esses juízes não eram pessoas dotadas de conhecimento do direito civil acadêmico, do direito civil da época. Ou seja, por que esses líderes falharam, né? Na verdade, Freire, é o seguinte: a palavra não foi a melhor utilizada. A palavra que é traduzida para o português, juízes, não é a palavra de acadêmicos, uma pessoa de toga
sentada num birô com um martelo de madeira na mão. Não é alguém que necessariamente julga, mas talvez a melhor tradução para essa palavra juízes do Antigo Testamento, eu estou falando dos juízes do período posterior à conquista de Canaã, a melhor tradução talvez fosse heróis. Porque, por exemplo, um dos juízes de Israel foi Sansão. E aí não dá para você pensar em Sansão como a pessoa do judiciário. O membro do Supremo Tribunal Federal de Israel. Sansão é um guerreiro, é o sujeito que mata 1000 pessoas com um pedaço de osso na mão. E fez loucuras incríveis em Israel. Mas ele livrou Israel da mão dos filisteus em diversas situações. Então ele é contado como juízes, mas na verdade a palavra, como eu disse, mais correta seria heróis, porque não havia um sistema judiciário implementado em Israel. Quem vai, mesmo Débora como juíza, mas assim, é muito mais uma conselheira, se assentava à beira de uma palmeira, as pessoas iam lá perguntar, e de repente Deus leva Débora para ser uma conselheira de guerra, para dizer ao general como organizar uma batalha, e que Deus preparou tudo para que os carros de guerra se atolassem na chuva que ele mesmo mandou, que no canto de Débora ela fala sobre o rio Quixon que subiu e inundou aquelas terras. Ou seja, não é alguém que está com a lei na mão para julgar necessariamente. Quem vai cumprir melhor esse papel lá na frente é Samuel, que aí vai ser alguém mais centrado nessa questão, embora tenha matado Agag, por exemplo, mas era um homem pacífico em 99% dos casos. Mas aí depois os reis, que vão estabelecer um sistema mais concreto de administração, aí vão ter a lei como a forma de julgar. No primeiro momento, quem fazia isso não era o juiz, era o sacerdote. O sacerdote era o médico, era o jurista, era alguém que cumpria esse papel. Enquanto que os juízes do período pós-conquista eram muito mais heróis que lutavam, como Jefté, como Sansão, como vários outros, do que necessariamente uma pessoa do judiciário. Eles eram os governadores líderes daquela nação, né? Gente, estamos chegando quase ao final, temos ainda próximos 10 minutos. Guilherme mandou um abraço para você, fez os elogios, acabei esquecendo, ficou lá para trás. Quero agradecer já a todos que comentaram. Essa é a hora de perguntas, tá? Eu vou fazer a primeira, vocês ficam à vontade. Dessas leis sociais que nós estudamos lá do Velho Testamento, a questão do sábado você já falou sobre ele, né? O que funciona hoje dessas leis todas em Israel hoje? E o Anderson fez o seguinte aqui, Anderson Dias, né? Os juízes funcionavam como chefes militares e magistrados civis? Nós precisamos lembrar, os estudiosos dessa época falam de anfictionia, quer dizer, um grupo de pessoas que estão ligados pela questão religiosa. Na verdade, as tribos de Israel não possuíam nenhum tipo de organização militar ou civil. Era cada um por si, Deus por todos. Ou seja, e aliás o livro de Juízes termina dizendo isso, né, que naquela época cada um fazia o que vinha na sua cabeça. Então é tanto que você vai observar, por exemplo, Sansão luta contra filisteus. Por quê? Porque a tribo de Dan, de onde Sansão era, está colada no território dos filisteus. Já Jefté não vai lutar contra filisteus. Por quê? Porque filisteus não invadem terra naquela época? Não, porque Jefté está lá em cima, perto da Galileia, e então ele está mais próximo de outros povos. Ou seja, cada juiz lutou contra os povos invasores mais próximos da sua tribo, e não da nação de Israel. Por isso que eu falei que só Samuel é que vai conseguir fazer mais ou menos um governo central, embora sem qualquer organização civil ou militar. O primeiro a organizar um exército profissional é Saul, que inclusive Deus disse, e Samuel disse a todo o povo, olha, vocês querem um rei, a primeira coisa que ele vai fazer é, vão pegar as suas filhas como camareiras e para trabalhar no palácio dele, e os seus filhos para o exército dele. Vocês querem isso? Eles disseram, não, nós queremos, então tudo bem, mas ele vai formar um exército.
E então são Saul e depois Davi, principalmente. Aí vai ter. E Salomão é o primeiro que vai organizar uma corte de verdade, onde tem um monte de gente trabalhando para ele, né, que a rainha de Sabá ficou de queixo caído, e havia um rodízio das 12 tribos, cada uma mandava, cada uma tinha um mês que sustentava o palácio com todas essas coisas. Nada disso existia na época dos juízes. Então, na organização civil ou militar, na época dos juízes, para que houvesse esse tipo de questão aí. É no braço mesmo e é lutando contra os invasores das tribos vizinhos à sua tribo. Maravilha. Tem mais alguma pergunta, gente? A que eu fiz ficou no ar. As leis sociais, quais delas ainda tem vigor hoje em Israel? Bom, primeiro que Israel, claro, o Estado moderno de Israel tem a sua própria Constituição, que não é a lei de Moisés. Né? Porque, como um Estado moderno, ele tem muitas outras questões. Embora que há uma grande base dessa lei e há em Israel, por exemplo, um grupo de ortodoxos de ultradireita que eles não obedecem o Estado de Israel porque consideram que o moderno Estado de Israel não tem o direito de governar os judeus porque ele será governado pelo Messias quando ele chegar. Então eles fazem questão de descumprir as leis do moderno Estado de Israel e vivem pela lei judaica até hoje. É uma confusão e tem um bairro em Jerusalém que é fortemente aconselhado, inclusive tem placas na entrada dizendo que se você não for ortodoxo é melhor para a sua segurança que você não entre naquela rua porque é um problema, o Mea Shearim. Mas, assim, mesmo tendo esse tipo de confusão ainda hoje em Israel, mas a imensa maioria do país, claro, vive regido pela Constituição do moderno Estado de Israel. Só que essa Constituição é fortemente influenciada pela lei de Moisés. Então, por exemplo, o sábado é guardado, as leis dietéticas que nós já falamos na primeira live, também muitas delas são preservadas e quando você chega no restaurante, o judeu que quer cumprir a lei de Moisés, ele procura se há, como aqui a gente procura e é obrigatório ter aquela plaquinha da Covisa com o número da Covisa, da Anvisa e tal, e como é obrigatório isso nos restaurantes, lá também é obrigatório o restaurante que serve comida caché, que é conforme a lei de Moisés, tem um certificado na parede atestado pelo Rabinato Central de Jerusalém que aquele restaurante segue as leis dietéticas da lei de Moisés. Então, assim, tem muita coisa que ainda é valorizada. E o que não é cumprido à risca, mas as leis que hoje existem, trabalhistas e direitos civis, elas têm base na lei de Moisés, portanto, esses direitos foram preservados, né? O cuidado com todas essas pessoas e tudo isso. Tem um filme interessantíssimo que já assisti, que é um filme judeu e é em hebraico, que o rabino está sentado na sinagoga para decidir uma reunião importante, mas aí chega o secretário e diz, olha, tem uma idosa querendo falar com o senhor. Aí ele disse, não, diga a ela que eu estou na reunião importante e eu vou depois. Se ela pode vir depois, aí o rapaz volta e diz, não, ela disse que não pode esperar, tem que ser agora. Aí o rabino interrompe a reunião importante dele e vai acompanhar a idosa porque ela quer ir comprar um fogão novo e não tem ninguém que oriente ela qual o melhor fogão e é a obrigação do rabino fazer isso. E ele interrompe a reunião dele para ir lá dizer à idosa qual é o melhor fogão que melhor vai se adaptar à casa dela, porque ela precisa comprar um fogão novo e ela não tem filhos, nem netos, nem ninguém que possa orientar, então é função do rabino fazer isso. Já estamos estourados nosso tempo aqui, tem 1 minuto, mais uma vez, obrigado. Gente, Pastor Cláudio, todo dia, 16 horas, de segunda a sexta, tem uma live no perfil dele, @Clauber Maia, né? E também tem o canal EBD Web e também o canal no YouTube Clauber Maia. E a quarta-feira vou estar com uma live com o pastor Gonzaga sobre escatologia. Todos vocês, a gente espera lá. Pastor, obrigado mais uma vez, que Deus abençoe aí. Amém. Uma satisfação. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e o carinho dos irmãos que estão conosco. E vamos estudar na próxima segunda sobre as leis cerimoniais, não é isso?
Isso, os aspectos rituais e proféticos das leis cerimoniais. Amém, gente. Deus abençoe a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Acabando Muito aqui. bom. Um abraço, Deus abençoe. Valeu, gente. Tchau, tchau.